Isso, serve a gravação. Vou projetar a tela aqui. Consegue visualizar a tela? Sim. Então, a gente fechou a parte de ligação iônica, né? Nós terminamos aqui falando da ligação iônica. Se não há dúvida com relação à ligação iônica, então a gente passa para a próxima, que é a ligação covalente. Tá? O que seria essa ligação? Vou ampliar aqui um pouquinho, para a gente entender um pouquinho, né, o que está no livro de vocês, e depois a gente vai para uma explicação mais completa. Como nós tínhamos falado, citamos o exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Que é um composto iônico, e aí mostramos por que ele é um composto iônico. Uma vez que há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. O que é eletronegatividade? Aquela tendência que o átomo tem em ganhar elétrons. Então, nós temos o sódio com a tendência em perder elétrons, com uma baixa eletronegatividade, e o cloro com a tendência em receber elétrons, com uma alta eletronegatividade. Lembrando que eu tenho que ter uma força, né, repulsiva e uma força atrativa equivalente para que ocorra a ligação. É um equilíbrio entre elas. Mas aí vocês conhecem um outro composto, né, chamado, está em branco aqui, não é, chamado sacarose, né, C12H22 ou 11, que é também um agregado sólido, que é o maior, né, componente aí do que nós conhecemos hoje como, vamos supor, açúcar, né, a glicose. É uma carga energética, né, algo energeticamente falando. Mas como que acontece? Eu tenho nessa molécula, nesse composto, ou nessa molécula, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? E que se juntaram, se ligaram. Então, aquela ligação primária que forma o composto. Se nós formos, né, avaliar na questão da eletronegatividade entre, né, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, a gente vai ver que essa eletronegatividade ela é baixa, ou seja, né, nem carbono, nem hidrogênio, o oxigênio tem uma tendência a receber elétrons, o carbono também, o hidrogênio também. E a diferença, né, lembra que a ligação iônica, né, a diferença é maior do que o quê? 1,6 elétrons-volts. Isso faz com que eu tenha, então, a formação de uma ligação entre íons, uma polarização de carga. Alguém positivo e alguém negativo, ou seja, alguém perdendo elétrons e alguém ganhando elétrons. Agora, quando isso não acontece, aí a gente tem uma outra configuração. E aí, né, é que vem a explicação mais lógica do Linus Pauling. E aí eu vou pedir alguém para ler esse pedacinho aqui para mim, se conseguir. Até aqui, alguém consegue ler para mim? Um textozinho, que está lá no livro de vocês. Eu posso ler. Então, por favor. Começa aqui para compreender, né? Isso, para compreender, isso mesmo. Ok. Para compreender o modelo que busca explicar esse tipo de ligação, considere a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio possui apenas um elétron e, considerando a regra do octeto, cada um precisa de mais de um elétron, adquirindo assim a configuração de um gás nobre. Como deve ocorrer a interação entre núcleos e elétrons para formar o agregado estável a que Pauling se referia? Pelo modelo de ligação proposto, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelos núcleos dos dois átomos que, nesse caso, têm a mesma eletronegatividade. Durante a aproximação de dois átomos de hidrogênio, há repulsão eletrostática entre os elétrons, da mesma forma que entre seus prótons, enquanto entre o próton de um átomo e o elétron de outro há atração. A ligação se forma quando
Essas forças eletrostáticas de atração e repulsão eventualmente se equilibram e cada núcleo passa a atrair os dois elétrons que compõem o par compartilhado, o que caracteriza uma ligação covalente. Observe o modelo para a conexão entre os dois átomos de hidrogênio. Então, vamos entender agora o que o nosso colega fez ali. Vou ampliar aqui um pouco e a gente vai explicar isso de uma forma mais... exatamente o que o nosso colega acabou de ler. Mas se a gente relembrar aqui um pouquinho, então, lembrando, assim, que gosta da distribuição eletrônica, hidrogênio, um próton, um elétron, distribuição eletrônica, então, ficaria o quê? Passando os níveis de energia, um elétron. Pensando a nível de orbital, nós teríamos o quê? Apenas um orbital, um subnível S, com quantos elétrons? Com apenas um elétron. É essa a configuração. Então, eu tenho o hidrogênio com um elétron. Com um elétron. Apenas. Tá? Se eu tiver um outro átomo de hidrogênio, tem a mesma configuração, um elétron. Ora, esse hidrogênio precisa de um elétron e esse outro hidrogênio precisa de um elétron. Para quê? Para que o orbital dele fique estável. Menor energia, maior estabilidade, ou seja, completo. Então, não tem como esse hidrogênio doar para esse elétron, para esse hidrogênio, esse átomo de hidrogênio, e esse outro átomo de hidrogênio doar ou receber. Todos os dois estão na mesma condição, na mesma necessidade, na mesma negatividade, na mesma tendência. Então, nesse caso, pessoal, não tem como esse elétron vir para cá ou esse elétron vir para cá e um ficar com carga positiva e outro com carga negativa. Então, o que propõe a proposta é que esse elétron e esse elétron atendam simultaneamente os dois átomos do elemento químico hidrogênio. E daí nós teríamos algo assim, o orbital nessa configuração. Só que aqui eu tenho o que nós chamamos de orbital, né? Atômico. Por que orbital atômico? Porque é uma orbital referente ao átomo do elemento químico hidrogênio. Já que eu saio da condição de orbital atômico e vou para a condição de orbital molecular. Então, eu deixei a condição de orbital atômico e agora eu formei uma orbital molecular. Uma região entre os dois átomos com maior probabilidade de encontrar os elétrons. Logicamente, lembra, eu tenho uma força de atração, mas eu tenho uma força de repulsão. E eu tenho que ter um equilíbrio entre essa força atrativa e essa força repulsiva, né? Tanto no exemplo que eu tinha dado de ligação iônica, quanto também no exemplo de ligação de compartilhamento de elétrons. Então, essa ligação, aqui eu não gerei íons, eu continuo tendo o átomo de hidrogênio e o átomo de hidrogênio, eu não tenho íons. Mas a junção dos dois formou uma molécula dessa substância aqui, que é o H2. São dois átomos do elemento químico hidrogênio, formando a molécula do gás hidrogênio, formando o H2. Estabilizando simultaneamente os dois átomos de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, eu não tenho a formação iônica, eu tenho simplesmente um compartilhamento dos dois orbitais atômicos formando um orbital molecular. Isso também abaixa energia? Abaixa energia e dá uma maior estabilidade no composto. E isso, então, é favorecido. Então, nós temos essa representação, que é a representação de Lewis, né? Que gera esse composto, essa representação de Lewis. Essa é uma representação que a gente utiliza muito, chamada forma estrutural. Eu simplesmente coloco o hidrogênio, um tracinho e o outro átomo de hidrogênio. O que significa esse tracinho? Isso significa que é o par de elétrons. Então, esse tracinho representa uma ligação. O que é uma ligação química? É um par de elétrons.
E essa representação é a representação de Lewis. E o que é isso aqui? Quando eu escrevo H2, significa que é a fórmula molecular do composto H2. Como eu mostrei anteriormente para vocês, falei, sacarose C12, H22 ou 11, significa que eu tenho 12 carbonos ligados com 22 hidrogênios, com 11 oxigênios. É, logicamente, algo mais complexo. A gente vai ver um pouquinho posterior. Certo? Fazendo com que esse composto tenha uma menor energia e uma maior estabilidade. Agora, pergunto eu para os senhores, o que vocês acham? Romper essa ligação aqui, ou romper essa ligação aqui, qual delas vai gastar maior energia? A ligação entre cálcio e flúor, para romper, quebrar essa ligação, nós estamos na formação dela, eu estou falando na quebra dela. Esta aqui ou esta aqui? Hidrogênio e hidrogênio. Qual delas eu vou precisar de maior energia para quebrar? Acho que hidrogênio. Quem mais tem uma outra opinião? Eu preciso de uma maior energia para quebrar essa ligação aqui, ó. Cálcio, flúor, né? Fluoreto de cálcio, que é assim. Ou essa ligação hidrogênio 2. Qual seria? Essa aqui. Romper ela. Ou romper isso aqui. Quem mais tem outra opinião? Ou só o nosso amigo aqui, todo mundo concorda? Eu concordo que seria também a dos hidrogênios. E não é, pessoal, sabe por quê? Porque aqui eu tenho carga localizada, carga positiva e carga negativa. Entre carga positiva e carga negativa, eu tenho uma atração ou repulsão? Uma atração muito forte. Para eu romper isso aqui, eu vou ter que gastar uma alta carga energética. E aqui, para eu romper isso aqui, eu tenho carga localizada aqui, positiva e negativa? Não, não tenho carga localizada. A gente fala que a gente tem uma densidade de carga. Um momento, eu tenho uma densidade de carga negativa aqui. Em um momento, eu tenho uma densidade de carga positiva aqui. Mas em outro momento, isso inverte. Como assim? Aqui fica negativo e aqui positivo. E assim fica. Porque esse par de elétrons, uma hora ele fica mais próximo desse hidrogênio, uma hora ele fica mais próximo desse hidrogênio. Mas no conjunto ele está estabilizando os dois átomos de hidrogênio. Eu posso romper essa ligação? Posso quebrar essa ligação? Posso. Ainda posso quebrar de duas formas. Isso eu vou falar mais para frente. A gente fala uma homólise no meio, igualitária, ou uma heterólise. Alguém sai com par de elétrons ou sai com carga positiva. Isso a gente vai falar isso mais para frente. Isso também é uma ligação iônica? Isso aqui é uma ligação covalente. É uma ligação covalente, certo? Aqui você não tem uma carga localizada. Isso aqui eu falei, tem uma densidade de carga positiva ou uma densidade de carga negativa, transitória, certo? Agora, aqui não, eu tenho uma carga localizada, eu tenho uma polarização, um polo positivo e um polo negativo. Então, aqui é muito mais difícil de romper essa ligação do que esta. Por isso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu não fechei, né? Muita coisa que eu abri. Não fechei. Quando eu falava para vocês aqui, só voltando aqui um pouquinho. Aqui. Vou se dá para vocês visualizarem. Aqui. Olha aqui uma das propriedades importantes, por exemplo, dos compostos iônicos, né, que nós falamos. Esse cara aqui nós falamos dele, né, NaCl, que é o cloreto de sódio. Aqui nós temos a energia de rede dele, né, que nós falamos do retículo cristalino, mas o mais importante que a gente comentou, nesse caso que nos interessa, cloreto de sódio, vou ver se eu passo uma linha aqui. Consegue visualizar?
Qual que é a temperatura de fusão dele? Por volta de quanto? 801 graus Celsius. Certo? Essa é a temperatura de fusão do cloreto de sódio. Aqui no BNI. É alta, não é? Alta a temperatura de fusão do cloreto de sódio, 801 graus Celsius. Agora, quem já pegou açúcar em casa? Pegar açúcar, levou, né, lá em aquecimento, e vocês passaram o açúcar do estado sólido para o estado líquido. Já fizeram isso? Já. Já. E por que vocês conseguiram fazer isso? Passar o açúcar do estado sólido para o estado líquido. Porque as ligações entre os átomos, e logicamente as ligações são primárias, e aí eu tenho as ligações secundárias, que eu não vou falar mais para frente, mas é o tipo de ligação primária que vai definir, inclusive, o tipo de ligação secundária, as características da ligação secundária. Quando você passa o açúcar do estado sólido para o estado líquido, é fusão, e você está quebrando as ligações secundárias. E essas ligações secundárias, elas são mais fáceis de serem quebradas, por isso que a temperatura da chama, você está conseguindo fazer essa quebra. Já o sal de cozinha, você já não consegue fazer isso lá na sua temperatura de chama, que é mais de 800 graus, certo? Por quê? Porque aqui, nesse caso, eu tenho uma ligação covalente. É uma ligação mais fácil de ser rompida do que a ligação iônica. Por quê? Porque aqui eu tenho diferença de carga, eu tenho carga positiva e carga negativa. Aqui não, aqui eu tenho densidade de carga. E isso faz com que eu tenha, então, né, compostos com características macro diferentes. Os compostos covalentes são bem mais fáceis de serem quebrados as estruturas, né, as ligações secundárias, devido às ligações entre os átomos covalentemente, por compartilhamento de elétrons. Já no caso das ligações iônicas, elas não são compartilhamento de elétrons. Alguém doa elétrons e alguém recebe elétrons. Então, eu gero íons, eu gero polarização, carga positiva e carga negativa. Sim ou sim? Sim. Sim. Tá. Bom, as ligações covalentes, então, ela forma um composto molecular. Foi o caso do átomo de hidrogênio que nós citamos para vocês aí. Mas também as ligações covalentes, né? Elas podem acontecer não só, né? Quando eu fiz assim, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro isso aqui que eu trouxe o texto. Deixa eu só aqui, cadê minha setinha? Nossa, eu não estou enxergando mais. Depois a gente lê. Vamos pegar o nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7. Vocês conhecem esse composto aqui, N2, gasoso? Uhum. Já ouviram falar nisso? Né? É o gás nitrogênio. Né? Importante aí, né, a sua formação aí na atmosfera, e ele é muito importante também na questão de produção de alimentos, na área de agricultura. Né? Então, o famoso, né, NPK, que é necessário, e muitas vezes nós utilizamos as plantas leguminosas que fixam esse nitrogênio e faz com que a planta consiga, então, fazer a absorção dele, que vem lá da atmosfera. Bom, esse é o cara, N2. Mas como é que forma esse composto N2? São dois átomos do elemento químico nitrogênio. Vamos ver como é que ele se forma? Olha lá. Tudo volta lá na distribuição eletrônica para a gente entender. Ó, um S, dois S, 2P. Vamos fazer aqui os níveis de energia, conforme nós já estamos sabendo. E vamos distribuir aqui os nossos elétrons. Como é que fica aqui? Me ajuda aqui. 2, 1, 2, 4, para 7, falta quantos? 3. Confere? Confere, colegas? Bom dia, Confere. bom dia. Tá bom. Vocês estão cansados já? Estão não, né? Subnível S, com um orbital.
subnível P. Nossa, hoje eu tô escrevendo caneta, tá pior, viu? 3 orbitais. Tá difícil não chegar lá. 3 orbitais, subnível P. Vamos lá, me ajuda a distribuir aqui. 2 elétrons. Como é que eu faço para distribuir esses 2 elétrons aqui? Se eu colocar o primeiro para baixo, subnível S. Segundo para cima. E aqui eu tenho 3 elétrons. Se eu colocar o primeiro para baixo, eu vou semi-preencher todos com orbital para baixo. Então, vamos representar aqui a forma de Lewis. Como é que ficaria a forma de Lewis? Nitrogênio, par de elétrons, ó, 2 elétrons, um elétron desemparelhado, não é isso? Um elétron desemparelhado, um elétron desemparelhado. Essa é a representação. Confere? Sim ou não? Conferido. Opa, tá bom. Se eu tiver 2 nitrogênios, então vamos lá, vou fazer agora 2 nitrogênios. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui para poder a gente aceitar aqui. Vou ter 1, 2, 3. 3 elétrons desemparelhados. Mas eu tenho um outro nitrogênio nessa mesma condição. 3 elétrons aqui desemparelhados. Confere? Se esse orbital que está semi-preenchido juntar com esse orbital que está semi-preenchido, ficou completo. Se esse outro orbital que está semi-preenchido juntar com esse outro, formou também um outro orbital preenchido. E esse também formou um outro orbital preenchido. Ou seja, se eu juntar esse elétron com esse, de um outro átomo de hidrogênio, esse com esse, eu vou ficar com todos os 3 orbitais preenchidos. No caso, isso acontece mais com moléculas que são formadas por mesmos átomos? Não, nem sempre. Depende das necessidades. Aqui a necessidade eu citei o exemplo de 2 átomos do mesmo elemento químico, mas eu vou colocar um outro gorinha de átomos de elementos químicos diferentes, certo? E aí o que acontece então? Eu tenho nitrogênio, esqueci, não estou com lápis. O nitrogênio fazendo quantas ligações químicas? 3 ligações. Que tipo de ligação é essa? Ligação química covalente. Compartilhamento. Então, a gente fala que a gente tem aqui, ó, uma tripla, que tá branco aqui, uma tripla ligação. Certo? Então, vai depender da necessidade, a quantidade de compartilhamento que eu tenho. E isso faz com que o meu átomo, né, ele fique numa condição de maior estabilidade e menor energia. Ligação covalente. Tudo bem até aqui? Então, eu posso ter simples ligações, como eu tinha dado o exemplo do hidrogênio, mas eu posso ter duplas ligações, eu vou fazer uma já, e a gente pode ter tripla ligação. Tá? No caso, né, das moléculas covalentes. Fazendo com que eu tenha o quê? Uma menor energia, uma maior estabilidade. Está falando aqui, completando o octeto, não gosto desse termo. Dando a condição para que eu tenha todos os orbitais completos. Essa é a famosa ligação covalente, a ligação que acontece com o compartilhamento do par de elétrons, saindo da condição de orbital atômico e indo para a condição de orbital molecular. Vou projetar uma outra coisa aqui já para vocês. E isso faz com que eu tenha um composto um pouco mais estável, né, e menor energia. Por exemplo, queria mostrar uma coisa aqui não tão complexa. Ligação, por exemplo, do gás oxigênio. Eu vou ter uma dupla ligação. Já vou mostrar ela como ela acontece. Do nitrogênio, eu acabei de mostrar ela. Por enquanto, não preocupa com isso aqui, não. Isso aqui é mais para frente que eu vou falar. Certo? Então, eu tenho essa condição aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Mas só acontece, por exemplo, com átomos do mesmo elemento? Não, olha aqui, eu tenho um exemplo aqui, ó. Enxofre e oxigênio, formou uma dupla ligação, tá? Então, isso é possível? Ozônio forma uma dupla, e essa que eu vou falar mais para frente ainda, só queria pegar uma aqui. Aqui,
Carbono-nitrogênio, posso formar uma tripla ligação entre carbono e nitrogênio? Posso formar uma tripla ligação. E assim por diante, tá? Olha aqui, eu posso formar duas duplas entre nitrogênio e oxigênio. E assim por diante, eu tenho diversas estruturas formadas por ligação covalente entre átomos do mesmo elemento ou átomos de elementos químicos diferentes. Certo? Por exemplo, assim. Assim. E por assim. Tá? Só para mostrar, já que alguém perguntou. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, qual que é a diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente? Bom dia, colegas. A iônica, que eu saiba, acontece com doação de elétron, né? E a covalente é o compartilhamento de elétron. Então, a iônica acontece quando alguém tem uma maior eletronegatividade, né, tendência em receber o elétron, e alguém tem uma menor eletronegatividade, tendência em doar o elétron. E a ligação covalente, ela acontece no sentido de que todos os dois têm a tendência em receber elétrons. Então, acontece o compartilhamento de elétrons. A gente trouxe aqui, por exemplo, uma tabela que está no livro de vocês, na página 122, que diz exatamente, o gás hidrogênio, por exemplo, forma uma ligação covalente, ou a forma estrutural dele é a forma eletrônica de Lewis. O gás oxigênio, vou mostrar, não mostrei, né? E aqui só colocando aqui, eu já vou fazer do oxigênio. Do gás nitrogênio, eu acabei de mostrar para vocês, né? Do dióxido de carbono, que é o CO2, está aqui, também vou fazer. E também tem o cianeto de hidrogênio, que é o HCN, que é uma outra estrutura aqui também. Vamos lá. Vou fazer primeiro do gás oxigênio. Deixa eu pôr um próximo, um slide, deixa eu ver qual que é o próximo. Isso, ótimo. Vamos pegar o gás oxigênio, então. O oxigênio, O2, que é o gás importantíssimo para nós. Então, eu tenho aqui o quê? 8 elétrons, 8 prótons, número atômico igual a 8. Tudo bem? Número atômico igual a 8. Se eu fizer a nossa distribuição eletrônica, como é que fica? Um S, 2 S, 2P. Passar os níveis energéticos aqui, né? Professora, toda vez que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso? Não, isso aqui é só a explicação, para vocês entenderem como é que funciona. 8, então 2. Desculpa, eu esqueço que eu não estou com a caneta. 2, 1, 2. 4. Para 8 falta quanto? 4. Como é que fica a nossa última camada aqui? Subnível S, um orbital, 2 elétrons. Subnível P, 1, 2, 3. Confere? 2 elétrons, então vamos distribuir aqui os 2 elétrons. 1, 2. P, 4. Se eu coloquei para baixo, você me preencher todos com espinho para baixo. 3. E agora eu volto ao contrário. 4. Essa é a configuração eletrônica da camada de valência do átomo de oxigênio. Então, se eu representar aqui o átomo de oxigênio, teria exatamente isso aqui. O oxigênio, um par de elétrons, outro par de elétrons, e aqui eu teria 2 elétrons desemparelhados. Vou ter que colocar de uma outra cor. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu teria a mesma condição. Outro oxigênio, um outro átomo de oxigênio aqui, um par de elétrons, outro par de elétrons e 2 elétrons desemparelhados. Confere? Aqui, formando então aquele orbital molecular e aqui formando um outro orbital molecular. Como é que eu teria a estrutura? Teria oxigênio, dupla oxigênio. Foi exatamente isso aqui que nós mostramos aqui para vocês.
Certo? Tudo bem? Tudo ok? Ok, tudo bem, tudo certíssimo. Tá claro? Como é que seria, então, né, o dióxido de carbono? O nosso vilão aí, na verdade é o monóxido, né? Mas o dióxido também não é muito promissor, mas nós precisamos dele também no processo. Né, da respiração, a gente libera aí o dióxido de carbono. CO2, como é que estaria ligado? Então, essa ligação aqui, tanto hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio, e carbono com oxigênio, carbono com oxigênio, carbono com hidrogênio, carbono com nitrogênio, são ligações do quê? Que tipo são? Ligações do tipo covalente. Compartilhamento de elétrons. Como é que eu faço isso? Ou eu faço a distribuição eletrônica, ou eu vou lá na tabela periódica e pego. Se eu tenho oxigênio, está no grupo, né? Lá, quando eu chego lá naquela distribuição da nossa tabela periódica que eu tinha mostrado para vocês, vamos voltar aqui um pouquinho nas nossas aulas anteriores. Pode voltar aqui no próprio slide que nós trabalhamos com vocês. Lembra da tabela periódica que eu apresentei ela aqui para vocês? Então, é importante, eu vou lá no oxigênio, né? Eu sei que aqui todos esses elementos que estão aqui na primeira, segunda, né? Esse é dos representativos, essa terceira, quarta, quinta, sexta. Significa que todos têm o quê? 6 elétrons na camada de valência. Então, isso eu já sei. Se são 6 elétrons, são 2 no subnível S e 4 no subnível P. Se eu tenho 4 no subnível P, significa que eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos e um orbital preenchido, porque o subnível P tem 3 orbitais e cada orbital cabe 2 elétrons. Então, assim, a partir do momento que eu configurei isso na minha mente, né, é igual eu fazer aqui, nitrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, significa que eu tenho o subnível S completo e tenho o subnível P com 3 orbitais semi-preenchidos. Então, o nitrogênio vai fazer quantas ligações? 3 ligações, porque eu preciso completar os 3 orbitais. Então, ele vai fazer uma ligação que trivalente, para que tenha todos os orbitais preenchidos. Confere, pessoal? Sim ou sim? Entenderam esse raciocínio? Se eu chegar aqui no flúor, o flúor tem 7 elétrons na última camada. Se o flúor tem 7 elétrons na última camada, significa o que ter 7 elétrons na última camada? Aí, meus colegas? Ter 7 elétrons na camada de valência? Isso, ter 7 elétrons na camada de valência. Então, significa que eu tenho o quê? Quantos orbitais semi-preenchidos? É isso aqui, ó, estou falando para vocês, ó. Fiz até hoje, né? Olha aqui o flúor. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho quantos orbitais semi-preenchidos? É simples. Um orbital semi-preenchido. Então, aqui eu tenho o subnível S, com um orbital preenchido, e eu tenho o subnível P, com 3 orbitais. Né? E aí eu vou distribuir meus elétrons seguindo esse raciocínio. Eu tenho 2 elétrons aqui, tá preenchido. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um orbital semi-preenchido. Preciso fazer as distribuições eletrônicas toda vez? Não, não preciso. A partir do momento que eu entendi isso, agora eu já faço isso na minha mente. Quando eu for traçar o flúor, eu já sei, quando eu for fazer o flúor, né, eu já sei, ó, eu tenho, ó, um par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons, e tem um orbital desemparelhado. Se eu tiver o gás fluoreto, F2, eu vou ter um outro flúor na mesma condição. Então, eu tenho um elétron, então eu tenho um orbital molecular, essa é a forma de Lewis, e se eu representar a forma estrutural, seria essa. E se eu tivesse o HF, que é o ácido fluorídrico, como é que eu ia fazer? Eu já sei, o hidrogênio tem um elétron desemparelhado e um único, o flúor tem 7, 3 orbitais preenchidos da camada de valência e um orbital semi-preenchido.
Fazendo-se uma ligação covalente, o compartilhamento, eu tenho essa estrutura, HF, forma molecular. Forma estrutural, forma molecular, forma de luz. Ah, se eu pedisse para você representar o HCl, como é que você faria? HCl, que tipo de ligação? Olha, ligação iônica ou covalente, professor? Eu vou lá. Hidrogênio tem 1 elétron. O cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, significa que tem 3 orbitais preenchidos e um orbital semi-preenchido. Você tem um orbital semi-preenchido, se ele fazer o compartilhamento com hidrogênio, eu tenho agora orbital molecular completo, estável, menor energia, ligação covalente. E eu tenho esse composto, então, HCl, ligação covalente. Difícil ou não? Aonde está a dúvida? Até aqui. Até que é bem fácil. Então, agora eu quero que você... Eu vou dar... 11h07. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Eu vou até colocar um slide com mais um aqui. Vocês conhecem esse composto aqui? Coca-Cola? H2O. Ah, sim, conheço, professora. Né? É o mais importante da nossa vida, chama-se água. Não é isso? Esse composto, então, é formado por quem? Por hidrogênio. E por quem? Oxigênio. Certo? Hidrogênio, só para recordar aqui, tem um próton, um elétron, e o oxigênio tem 8 prótons, 8 elétrons. Eu quero que vocês mostrem que tipo de ligação tem entre os dois átomos, de hidrogênio e oxigênio, e monta ela aqui para mim. Agora, 11 e 8. 11 e 15. Como é? Agora são 11 e 8, certo? 11 e 15. Estou dando um minutinho para vocês fazerem, certo? 6 minutos. 6 minutos para vocês fazerem isso aqui. E aí eu já vou chamar alguém para poder me explicar como é que foi feito. Ok? Então eu vou até sair aqui do ar, ó. Vou sair do ar não. Vou só me pausar aqui. Certo? Então, 11h15 eu retomo. 5 minutinhos para vocês fazerem aquela forma estrutural para mim. Ó, pode ser? Então, tem o André, tem a Alessandra, Ana Júlia, Andrius, Ana Caroline, Danilo, Esther, Gabriel Rodrigues, Guilherme Gomes, Guilherme Pinheiro, Heloísa, Hugo, João Lucas e Caio, Caléu, Carlos Eduardo, Lana, Lara, Lucas, Murilo, Rafael, Rafael Alves, Samuel, Simon, Vitor Gabriel e Vitor Cristino. Nós estamos com quantos alunos em sala? Voltei aqui. Só 29. Tudo bem? Vou chamar um. Vou sortear aqui na hora. Um, para poder me explicar. Daqui 6 minutos. Ok? Tudo bem? Beleza. Beleza? Beleza, Samuel? Então tá. Então eu vou fechar aqui minha câmera e meu microfone por 6 minutos só.
E aí, colegas, tudo bem? Consegue me ouvir? Acho que minha câmera aqui tudo. Consegue ouvir? Sim, tá te ouvindo, Consigo te sim. ouvir, professora. Ouvir, né? Só não consegue me ver, né? Minha câmera acho que deu pau aqui, mas tudo bem. Acho que o mais importante é. Deixa eu só um minutinho, só conectar ela aqui e desconectar novamente. Deixa eu só testar esse fio. Alô, alô? Consegue ouvir? Bom, a Consigo te ouvir. câmera não realmente. A câmera não quer voltar, mas tudo bem. Vamos voltar lá, o que mais interessa para nós. Projetar a nossa lousa. A lousa vocês conseguem ver, né? Conseguimos, professora. Então, como é que ficou? Ah, eu esqueci. Deixa eu ver quem é que quer falar aqui. Deixa eu ver. Por livre e espontânea pressão. Deixa eu passar aqui o mouse aqui. Murilo. Murilo, você tá aí, Murilo? Murilo? Não tá aí, Murilo? Não? Não, então não pode ficar com presença. O Murilo não tá aí. Lara? Lara, bom dia, Lara. Tudo bem aí, Lara? Bom dia. Então tá bom, a Lara tá aí, então vai ficar com presença. Lara, o Murilo não. Vamos lá, Lara, vou voltar lá na lousa e você vai me falar como é que ficou a Primeiro, sua representação. professora, o que era para fazer? Porque eu não entendi a pergunta que a senhora fez. Ué, mas por que você não falou para mim que você não entendeu? Molécula de água. Eu quero que você faça exatamente o que nós acabamos de fazer aqui para as outras representações. Então era Agora, para fazer a camada de valência? Não necessariamente. Se você já entendeu, não. Só quero que você me mostre a molécula, a forma estrutural e a forma de Lewis para a molécula de água. Como é que ficou a sua? Eu não consegui fazer porque eu não entendi. Não? Então deixa eu pegar outra pessoa para te ajudar. Eu fiz, professor. Não sei se tá certo. Eu fiz, só não sei se tá certo. Quem é que tá falando aí? É o Vitor. Vitor. Então vamos lá, Vitor. Você está com boa vontade, vamos lá. Vamos nos ajudar aqui a ajudar a Lara. Lara, vamos lá, Lara. Acompanhar o raciocínio do Vitor. Como que você fez, Vitor? Fala para mim. Então, tem uma bolinha na fonte, né? Tá, então você fez a distribuição eletrônica do hidrogênio e do oxigênio. E aí você descobriu que o hidrogênio, a gente já tinha até visto isso, o hidrogênio tem um elétron, é isso? E o oxigênio, como é que ficou o oxigênio? E o oxigênio fica com duas órbitas meio vazias. Então ele ficou assim, deixa eu só apagar aqui o que eu fiz. O oxigênio ficou com um par de elétrons aqui, completo, um orbital completo, e 2 orbitais semi-preenchidos, foi isso? Sim. Então, desse jeito. Foi exatamente isso aqui que você observou? Foi. Aí Pode tem falar. outro H, né? O Isso, tem outro hidrogênio. Então você colocou um hidrogênio aqui, vou colocar de amarelinho aqui, o par de elétrons. Pode ser? Uhum. E você colocou um outro hidrogênio aqui? Foi isso? Foi tipo isso. Aí o hidrogênio, ele liga em uma molécula, em um elétron do oxigênio. Isso, então aqui, ó, formou um orbital molecular
entre o átomo do elemento químico hidrogênio e o átomo do elemento químico o quê? Oxigênio. E aqui... Aí a mesma coisa do outro lado. A mesma coisa do outro, Entendi. né? Você formou as duas ligações. Então, a sua forma estrutural ficou assim. Hidrogênio, hidrogênio. Como se lê Isso? esse traço? Tô desse jeito. É uma ligação química covalente, a gente fala uma única ligação. Eu posso ter duas ligações, eu posso ter três ligações, certo? Então, essa aqui é uma única ligação, ligação química covalente. Essa forma que eu estou colocando aqui é a forma estrutural. Essa aqui é a forma de Lewis e essa aqui é a forma molecular. Então, eu dei a forma molecular e pedi para vocês, através da configuração eletrônica, que aí você já não precisa fazer mais, se você já tiver essa noção, né? Já construir a forma de Lewis e a forma estrutural. Foi isso aí que o Victor fez. Entendeu, Lara? Tá claro? Sim, eu tinha entendido esse de baixo, que tipo, tá só os cisquinhos ligando. Eu não entendi. Agora que o Vitor explicou. Agora você não vai falar risquinho mais, você vai falar a ligação do oxigênio, do átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio, mostrando a forma estrutural, certo? Essa aqui é a forma de Lewis e essa aqui é a forma molecular. Tá claro isso? Sim. Ligação covalente, né? Saindo da condição de orbital atômico e indo para a condição de orbital molecular. Pessoal, então é isso que nós vimos hoje. Ligação iônica e ligação covalente. Tá claro esses conteúdos referentes à ligação iônica e à ligação covalente? Sim ou sim? Eu entendi. Então, agora eu vou fazer uma projeção aqui do nosso livro. Deixa eu ver se ele está aqui. Se ele não tiver, ele não está. Tudo bem, eu vou abrir aqui agora. Nosso livro, né, que vocês têm aí em mãos, confere? E eu vou aqui encaminhar de uma forma mais tranquila. Só localizando aqui a página, para ficar certinho, vocês não ficarem perdidos. Átomos e os elementos químicos. Começa, então, o tema 1 na página, confere aí comigo, página 82, certo? Os senhores têm aqui na página 82, 80, entrando aqui, modelos atômicos, né? Temos, então, alguns exercícios aqui na página, só voltando aqui um pouquinho, isso, nessa página, que página é essa mesmo? 99, então, exercício na página 99. Aí nós temos o tema 2, tabela periódica. Certo? Então, anotar aí, página 99, começando lá em modelos atômicos, né? Voltando aqui. Correndo aqui para não ter propriedades periódicas que nós trabalhamos com os senhores, né? Tabela periódica.
Fechando aqui, então, a página 113, 111, 112, 113. E depois nós começamos o tema 3. Então, tema 1, tema 2 e tema 3. Ligações químicas. Que foi agora a partir da retomada aqui. Né? Que já foi antes da gente entrar no recesso, que a gente já tinha trabalhado com os senhores. Eletronegatividade, que a gente falou hoje. Falamos, né, da ligação iônica e falamos da ligação covalente. Tá? E não falamos da ligação metálica ainda. Então, retirando ligação metálica, que nós ainda não comentamos, a gente vai fechar aqui, ó. Né, as questões de fechamento de tema, vocês podem efetuar essas questões que estão aqui na página, então, 129, as outras eu já tinha agendado anteriormente. 129, 28, né? Até aqui. Até aqui esse ponto. Página 128, na verdade. Certo? Então, deixa eu localizar lá de novo. Página 128, marcaram aí para mim? Página 128. Voltando aqui um pouquinho para não me perder. Eu estou sem o livro, por isso que eu estou correndo aqui, ficaria mais fácil falando, né? Mas eu estou olhando aqui com calma para a gente não falar besteira também. Isso. Página 128, 84, confere? Página 82, melhor dizendo. Página 82 a 128. Então, ó, página 82 a 128. A avaliação da dia próxima terça-feira. Próxima terça-feira, daqui dia do mês, dia 2. 2/2, confere aí para mim. Qual é o horário da nossa avaliação? Começa, então, às dia 2 mesmo. 10h30. Dia 2, né? 10h30 até às 11h50. A gente deixa aberto lá a avaliação. Além disso, segunda-feira. Na segunda-feira, a gente tem das 15h30, se eu não me engano, até às 16h30, vocês olham lá na plataforma Moodle, o horário de atendimento para tirar dúvidas. Então, vocês tentem fazer esses exercícios que compreendem essas páginas aqui, de 82 a 128. Quem tiver dúvida, quiser tirar dúvida, nós estaremos online no horário mais agendado que está lá na plataforma Moodle. As orientações para avaliação vão estar lá da mesma forma daquela que vocês fizeram. Além da avaliação, que tem horário para entrar e horário, né, a data marcada e horário, nós temos uma lista de exercícios, que aí ela vai ficar lá por um tempo maior. Ela ainda vai aparecer essa semana, mas não ela vai ter aí uns 4, 5 dias para vocês executarem. Agora, a prova tem simplesmente 1 hora e pouquinho para vocês executarem, envolvendo esse conteúdo que a gente fechou aqui hoje, e mais os conteúdos que a gente tinha discutido anteriormente. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá claro? Eu só queria fazer uma Certo? pergunta. Pode fazer. Quando a senhora vai desenhar os orbitais, qual é a ordem? Tipo, depois a senhora sempre faz um orbital com uma casinha, a outra parte do orbital tem 3 casinhas. E depois disso? Tá. Só um pouquinho para te explicar. Melhor para frente.
Não, é lá atrás que eu expliquei isso, né? Voltando aqui, vamos lá. A gente explicou isso, foi quando eu falei modelos atômicos. Todas as aulas lá, tem algumas aulas que eu não salvei, porque parece que perdeu a gravação. Olha, aqui, tá aqui, né? Subnível S, eu tenho um orbital, porque ele suporta no máximo 2 elétrons. Subnível P tem 3 orbitais, porque suporta no máximo 6 elétrons. Subnível D tem 5 orbitais, porque suporta no máximo 10 elétrons. Subnível F tem 7 orbitais, porque suporta no máximo 14 elétrons. Então é o Certo? número de elétrons dividido por 3. Aí dá a quantidade de casinhas. Mas sempre é o máximo. É sempre a metade do máximo. Ah, se eu tiver o D com 5, quantos orbitais eu vou ter? 3. Não. 5 Não? orbitais. É sempre a metade do máximo. Isso é fixo. O subnível S vai ter sempre um orbital. Porque é aquela ideia, né? Lá, a sua região de maior probabilidade de encontrar você, o seu quarto, o seu orbital. Quando você não estiver lá, seu orbital vai continuar lá? Ah, entendi. Tipo, se no D tiver só 2 elétrons nele, vai ter dois com cada um com e os outros 3 casinhas vazias. Exatamente, os 3 outros orbitais são vazios. Entendeu? Então, assim, é sempre a metade do máximo de elétrons. E essa quantidade de elétrons foi definida lá naquela equação da mecânica quântica que eu mostrei para vocês quando eu falei do modelo atômico de Bohr. Tá? Então, tá claro isso? Compreendemos? Tá. E, ó, você vê que a sequência, ó, é de 2 para 6, de 6 para 10, de 10 para 14. Se eu tiver um outro subnível, que é por enquanto eu não necessito, né, que eu tenho até os 118 elementos químicos de tabela periódica. Qual que seria a quantidade máxima de elétrons? Aqui é 14. O próximo seria quanto? 18. O outro seria quanto? 22. A sequência é o quê? O aumento é de quanto? De 4 em 4. Aqui é 1, depois 3, depois 5, depois 7. O outro seria quanto? 9. E assim por diante. Tá certo? Tá. Tá? Então, tá bom. Então, fechando lá, então, voltando aqui no Teams. Né, já baixei a lista de presença. E agora eu vou encerrar para a nossa gravação.